Com o deputado Aloysio Lessa. Renato Torres, perguntas aí no WhatsApp? Tem umas mensagens aqui. O Walter Santos diz o seguinte, ainda sobre o tema do transporte escolar. Bom dia, Mário Renato, é o deputado. Na verdade, essa lei foi feita para atingir motoristas de vans e ônibus normais, meros mortais. Ela não foi feita para punir os gestores públicos. Esses estão aí vivendo à margem da lei e sendo protegidos por ela. Quem foi punido foram os pais das crianças que se foram, fruto desse crime público. A opinião do Walter. Já o Franklin diz aqui, por favor, pergunta ao deputado por que as estradas e rodovias de Pernambuco parecem uma tábua de pirulito. E esse tempo todo não foi feito nada, só agora, nesse momento de eleição. O senhor vai comentar a primeira fala do Walter, a respeito da lei, e depois responder a pergunta aí das estradas? Bom, primeiro dizer que a nossa lei, de 2016, ela não foi feita para punir nem perseguir motoristas de vans e de outro transporte. Ela foi feita para regrar o transporte de alunos, alunos da rede pública, municipal e também estadual. Para isso, o governo do estado melhorou o repasse, o fundo a fundo, que o dinheiro da Secretaria da Educação vai para a Secretaria Municipal de Educação para garantir o transporte. O município poderia fazer muito melhor. Então não há perseguição. Há, na verdade, uma legislação que obriga que os motoristas de transporte escolar sejam diferentes, não sejam motoristas de carregar qualquer tipo de coisa, mercadoria, de animais, está transportando vidas. Então, para isso, precisa treinamentos, são treinamentos específicos. Os ônibus precisam de equipamentos de proteção individual, cinto de segurança, que sejam, nesse momento de pandemia, que sejam limpos, que tenham álcool gel para manter a limpeza, porque isso é atribuição também do município, de manter a questão sanitária em vigor, e o transporte escolar é um ambiente que deveria ser salubre, e ele está cada vez mais insalubre. Então não tem perseguição, pelo contrário, o objetivo da lei é melhorar cada vez mais o transporte e a qualidade de quem transporta. Com relação a outra coisa, as estradas estaduais, realmente, como o cobertor é curto, o governo tem que fazer escolhas. No momento da pandemia, a partir de 2020 e 2021, o governo estadual priorizou a área de saúde, manter os hospitais, ampliou a quantidade de servidores da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Como não tinha aula presencial, a escola ficou tendo, a partir de algum momento, aula remota. Então não sobrava dinheiro para manter estradas, para restaurar, para fazer o que chama de conservação. A partir de julho do ano passado, sim, o governo fez um grande trabalho de ajuste fiscal, começou a ter dinheiro para outros investimentos, melhorou a questão da capacidade de pagamento do estado de Pernambuco. O estado pôde contrair empréstimos nos bancos públicos ou privados. A Assembleia Legislativa autorizou. No ano passado, contraiu um empréstimo de R$1 bilhão. Esse ano, de contrair mais 900 milhões, para que a gente possa recuperar as estradas. E várias estradas já foram reiniciadas, seus processos de restauro, de pavimentação, de conservação, quando o Caixa permitiu. Julho, no ano passado, no segundo semestre, o governador deu diversas ordens de serviço, obras iniciadas, e a partir desse primeiro semestre de 2022, também, através do programa Retomada, novas obras foram também lançadas aí para restaurar várias rodovias. Então, respondendo aos dois ouvintes que fizeram as perguntas, essa é a verdade, Mário. Muito bem, deputado, a Frente Popular já tem o candidato ao governo, que é o Danilo Cabral, e a candidata ao Senado, que é a Tereza Leitão.
E para a vaga de vice, né? Especulou-se aí nomes de políticos experientes do interior. O que é que o senhor pensa, né? Se o governador lhe chamasse, Lessa, vem cá, vamos resolver aqui. Quem é o nome que a gente devia colocar para a vaga de vice aí para somar, para agregar? Seria do Republicanos? Seria um nome mais ao centro, já que a chapa ficou muito à esquerda com Danilo Cabral e Tereza Leitão? Inclusive, essa era a tese que alguns defendiam, se o André de Paula fosse o senador, mas ele acabou indo para Marília Reis. Qual a sua opinião sobre essa vaga de vice aí da Frente Popular? Olha, normalmente uma chapa, né, não importa se para prefeito, governador, presidente, o candidato ou a candidata a vice, ele complementa o que falta no candidato à cabeça. Aí eu vou citar, por exemplo, o doutor Arraes, quando foi governador, em 86, ele foi buscar para ser seu vice Carlos Wilson. Carlos Wilson era um jovem deputado federal que tinha uma origem mais de centro, né? Foi filiado em partidos que deram sustentação ao governo militar, e os dois senadores que Arraes foi buscar também em 86, um empresário usineiro, Antônio Farias, e o outro, um deputado federal de origem religiosa, que foi o senador Mansueto de Lavor, lá de Petrolina. Na eleição seguinte de Arraes, o vice-governador de Arraes foi Jorge Gomes, daqui de Caruaru. E os senadores foi Armando Monteiro Filho, que também era usineiro, e Roberto Freire, deputado federal. Na de Eduardo Campos, em 2006, Eduardo chamou João Lira Neto, daqui de Caruaru, para ser o vice-governador, e convidou, naquela ocasião, nosso senador... 2006? Em 2006... Foi Jorge Gomes, não? Foi Jorge Queiroz. Né? Não, só tinha uma vaga. Só tinha uma vaga. Eu acho que foi Jorge. Pronto, né? O candidato da oposição foi eleito, no caso Jarbas. Então, a chapa, ela se configura mais ou menos com essa característica, né, do candidato a governador, e buscar alguém que complemente o perfil que falta na chapa dele. Né? No caso, pode ser alguém do Sertão, pode ser alguém do Agreste, a vice, né? Mas nenhuma chapa está completa ainda. Nenhuma das chapas que vão disputar o governo em Pernambuco ainda estão completas. Tem chapa, inclusive, que não tem candidato, né, nem a senador, nem a vice. Então tem muita coisa, tem muita conversa acontecendo, né? São muitos aliados, são pessoas que estão sendo conversadas, e em breve, acredito que até o final de maio, começo de junho, né, isso deve estar consolidado, né? Talvez até candidatos a governadores, né, da oposição também deixem de ser, né? Tem muita coisa que pode acontecer. Normalmente a gente diz, tem muita água para passar embaixo da ponte, vamos aguardar mais um tempo. É verdade, muita água para passar. 10h43, já estamos aqui na reta final do nosso bate-papo de hoje. Deputado, e nessa polarização entre Lula e Bolsonaro, né, a gente vê que as pesquisas recentes mostraram que houve uma recuperação aí de Bolsonaro, ele se aproxima do ex-presidente Lula, mesmo Lula com a vantagem ainda. E do jeito que a coisa vai, pode até acontecer de uma eleição ser definida no primeiro turno, né, para um ou para outro, né, porque a terceira via ela não pega e vai terminar polarizando entre os dois mesmo aí. O senhor acredita na vitória do ex-presidente Lula em cima do Bolsonaro, mesmo ele estando na disputa pela reeleição com a máquina na mão? Sim, eu acredito na eleição de Lula, né, se vai ser no primeiro turno ou não, né, o dia a dia é que vai definir. Agora, tem uma coisa boa que pesa em favor do presidente Lula. Toda vez que o presidente Bolsonaro abre a boca. Quando ele abre a boca, o mercado financeiro entra em ebulição. A base de Bolsonaro, não importa se ela seja do centrão ou não, entra em polvorosa. Então Bolsonaro é o maior adversário do Brasil e também o maior adversário dele. A gente não vê acontecer nada, a gente está vendo muita coisa ruim.
o preço do combustível, óleo diesel, o caminhoneiro não está conseguindo, né, manter sua atividade em dias. Quem depende do seu veículo para fazer a sua vida funcionar e levar o sustento para sua casa está difícil. O preço do gás de cozinha, difícil. O preço, né, da cesta básica, comer carne e frango hoje, né, não é para todo mundo. Então é a política do osso, o governo Bolsonaro, é a política, né, que defende a milícia armada, que é contra o negro, que é contra o índio, que é contra as comunidades LGBT, que é contra as mulheres. É um governo, né, que é um desequilíbrio social intenso. É um governo que começa debochando da vida das pessoas, achincalhando adversários, achincalhando a sociedade brasileira. É uma pessoa que corta o recurso para a educação. As universidades brasileiras estão com orçamentos cortados, a ciência e a tecnologia definhou de vez nesse país. A única coisa que funciona nesse país ainda é o agronegócio, porque o grande produtor rural ele tem recurso suficiente para isso, não precisa de governo. Fazer agricultura no Brasil, Mário, é um ato de heroísmo e de coragem, porque tem a diversidade da taxa de juros nos bancos, tem a diversidade da natureza. O cara tem que enfrentar a seca, a chuva, a geada, o frio, e o governo dá as costas para tudo isso. É o governo que usa seus filhos como ponto de equilíbrio dele, né, para aplaudir as suas loucuras, as suas psicopatias. É um sociopata esse presidente, que quem votou lá em 2018, votou, né, que achava que ele ia ser o combate à corrupção, que ia diminuir a violência, que ia botar a arma na mão de um cidadão de bem. Né? Não se bota a arma na mão de uma pessoa se a pessoa não tem direito a nada, à educação, à saúde, a pagar um plano de saúde bom. Não é a arma que vai mudar a vida das pessoas. Então a gente está precisando repensar tudo isso que foi plantado em 2018 e fazer a escolha certa nas eleições de 2022 para presidente da República. E aí aqui em Pernambuco a gente tem um candidato que foi um grande secretário da Educação, Danilo Cabral, foi um dos grandes colaboradores do governador Eduardo Campos, o melhor governador da história de Pernambuco, que olhou para todo o estado, né, interiorizou o desenvolvimento. Aqui em Caruaru, esse distrito industrial, onde fica a Rádio Cidade aqui, antes de Eduardo, né, eram poucas empresas. De lá para cá, né, com apoio da ADDPE, da ADEP, né, foi feita uma redistribuição dos benefícios fiscais para o interior de Pernambuco. Então, Danilo está preparado, foi um grande secretário e será um grande governador. Muito bem, deputado, tempo esgotado, né? 40 minutos de entrevista. Muito obrigado pela participação aqui do senhor. Boa sorte na campanha aí para a reeleição. Mário, eu agradeço a você, a Renata, a direção da Rádio Cidade. Mandar um abraço para Adolfo. Foi um deputado, foi uma pessoa que ajudou o Pernambuco quando esteve na Assembleia Legislativa, um grande empresário, uma pessoa que tem visão de como o mundo deve, né, funcionar bem. Então mando um abraço para ele e a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Um bom dia a todos. Muito bem, vamos passar no WhatsApp Cidade para ir para o intervalo. WhatsApp Cidade, por favor, Jailson.